Bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos a elaborar um modelo de aprendizado de máquina utilizando o algoritmo Randall-Forrest que seja capaz de fazer a predição de alta hospitalar, ou seja, se um paciente deve permanecer ou não no hospital. Para isso, vai empregar os resultados de exames de hemograma. Essa base de dados ela foi obtida por esse autor, né? Você pode consultar essa base de dados digitando esse título aqui no Google ou diretamente acessando o DOI dessa base de dados. As variáveis estão discriminadas nessa tabela e elas dizem respeito a resultados do hemograma, né? Além dos resultados do hemograma, a gente também tem uma variável relacionada à idade e ao gênero do paciente, que está codificada como sexo. Também a gente tem uma outra variável denominada de source, né, que seria a fonte. Ou seja, se esse paciente ele vai permanecer em tratamento hospitalar, seriam os valores in, os valores out quer dizer que ele continua um tratamento externo, né? Essa base de dados ela diz respeito ao tratamento do paciente, se ele vai ficar em tratamento hospitalar ou tratamento externo. Então, com isso, a gente é capaz de determinar se um paciente vai ter alta hospitalar ou não. Essa base de dados já foi utilizada nessa pesquisa, né? Você pode encontrar ela também digitando esse título. Só que nessa pesquisa, os autores utilizaram o algoritmo Gradient Boosting, né? Eles tiveram uma acurácia máxima aí de 0,7579. Então a gente já percebe o seguinte, que não é fácil obter um modelo com uma acurácia alta, né? Um dos motivos certamente é o seguinte, que a determinação se o atendimento será feito no hospital ou fora do ambiente hospitalar, ela não está apenas restrita, né, aos resultados do hemograma. Existem outras variáveis que a equipe médica leva em consideração no momento de determinar a alta hospitalar. Por exemplo, como as condições do paciente continuar o tratamento em casa, né? Dentre outras características que são determinantes para a alta hospitalar. E muitas dessas características não estão codificadas nessa base de dados. Por isso, né, não dá para esperar que essa base de dados seja tão precisa assim, ou seja, a base de dados não, digo, os modelos obtidos a partir dessa base de dados certamente não serão tão precisos assim, por conta dessa falta de informações que há, né? Ou seja, existem informações latentes, né, que não estão na base de dados, mas que são utilizadas pela equipe médica no momento de determinar se o paciente terá uma alta hospitalar ou não. Além disso, né, além de obter um modelo de aprendizado de máquina baseado no algoritmo Randall-Forrest, também vamos verificar o seguinte: será que existe uma diferença grande entre os gêneros, né? Ou seja, será que os modelos obtidos apenas empregando dados do gênero masculino serão muito superiores àqueles empregando apenas os dados do gênero feminino? Também vamos fazer essa verificação aqui. Primeiramente, vamos carregar todas as bibliotecas necessárias, né? Aqui são as bibliotecas geralmente utilizadas quando você vai trabalhar com aprendizado de máquina, né? Com leitura de dados. Aqui a gente tem o NumPy, carregando o Pandas, né? Para fazer a leitura e tratamento dos dados. O Randall-Forrest, que vai ser o nosso algoritmo de aprendizado de máquina. Aqui eu carrego algumas métricas, né? Para a gente avaliar quão precisos são os nossos modelos, né? Também estou carregando aqui alguns métodos, né, relacionados à seleção do modelo, como aquele que pode dividir a base de dados em treinamento e teste, um outro modelo para fazer um outro método, digo, né, para fazer validação cruzada, o grid search, né, que é utilizado para verificar qual que seria o melhor parâmetro para aquela base de dados, né. Aqui também a gente vai carregar o label encoder porque para fazer essa codificação, né? Porque veja que aqui eu tenho, por exemplo, source, né? É do tipo string, né? O que está nominal, né? No tipo da variável. Eu tenho um texto, né? Que seria in out. Eu posso trocar isso para um número, né?
Lembrando, né, que dependendo do algoritmo de aprendizado de máquina que eu for utilizar, eu não posso ter entradas nominais, né? Preciso ter valores contínuos ou inteiros. Não é o caso do Randall Forest, né? Mas eu já vou fazer esse tratamento caso vocês queiram utilizar outro algoritmo, né? Então aqui eu também importo essa função display, né, em Python. Ela é interessante para mostrar, né, os data frames, né, de uma forma mais visualmente melhor, né? Além de que possibilita você explorar eles, como a gente vai ver a seguir. Umas outras funções, eu tinha implementado essas funções, só que eu não vou utilizar elas mais, que era para exportar uma árvore de decisão específica, né? Mas eu não estou implementando aqui de fato, tá? Então vou fazer a leitura da base de dados, que ela está nesse arquivo data.csv. Eu vou fazer a leitura e agora eu vou separar ela nos gêneros masculino e feminino, né? Simplesmente pegando o atributo sex, igualando a M ou F, né? M para masculino e F para feminino. Então agora veja que eu tenho 3 data frames, né? Um data frame que tem todos os dados, que é o DF. DF underline M só vai ter os dados do gênero masculino. DF underline F somente os dados do gênero feminino, tá? Agora eu vou codificar a variável gênero aqui também, né? Porque lembra que antes aqui eu tinha masculino e feminino. É claro que essa codificação vai ser feita apenas para esse data frame aqui. Eu estou chamando de data frame todo, né? Porque ele tem todos os dados, tá? Agora eu vou apagar as colunas sex, né, desses 2 data frames, porque não vai ser utilizado. Mesmo porque eu teria apenas um valor sendo repetido ali, né, para esses 2 data frames. Apenas, né? Bom, vou mostrar aqui o data frame apenas do gênero masculino, utilizando aquela função display. Como eu disse, quando você utiliza essa função, ó, aparece esse ícone aqui que permite você explorar, né, sua base de dados. Deu algum errinho aqui. Eu acredito que eu deveria ter carregado alguma coisa. Agora deu certo. Então aqui, ó, você pode explorar, né? Você pode fazer em ordem crescente, decrescente e tal, caso queira, né? Então essa é a minha base de dados. Posso mostrar mais ou menos resultados, né? Isso aqui todo mundo já sabe fazer, que é o básico aí de qualquer base de dados. Agora aqui eu vou mostrar os resultados para o gênero feminino, né? Só para a gente ter uma noção geral de como está a nossa base de dados, né? Ó, veja que a fonte eu ainda não codifiquei, né? Tá como in out. Eu tenho que ver se eu vou codificá-la mais à frente, né? Ou se eu só estou usando a codificação para o gênero mesmo, né? Então aqui, ó, isso aqui só foi uma demonstração de como a base de dados está, né? Que eu tenho as minhas variáveis, os dados, tá? A idade. Veja que aqui eu mantive os índices lá da data frame original, mas pouco importa porque eles não vão ser utilizados de fato, né? Agora eu vou mostrar aqui um parplot, tanto dos dados todos, né, que está naquele data frame DF, como dos dados separados por gêneros, tá? A ideia aqui é só ver se a gente conseguir identificar visualmente, né, ou seja, se algo saltava aos olhos que mostrasse uma diferença significativa, né, entre a base de dados com todos os valores e aquelas separadas por gênero. Só que a gente verifica aqui, né, visualmente, que não há muita diferença, né? E também seria difícil perceber uma diferença visualmente. A diferença seria mais perceptível, claro, com uma análise numérica, né? Mas visualmente a gente percebe aqui que não há uma grande diferença, principalmente em relação à distribuição dos dados, né? Elas são bastante semelhantes, tá? Independente do estar considerando a base separada por gênero ou não, né? É claro que existe alguma distinção. Por quê? Porque os valores de referência do hemograma para gênero masculino e feminino, eles são distintos, né? Então é esperado que exista alguma distinção. Mas a questão é, essa distinção é suficiente para que eu tenha um modelo muito mais acurado
para um gênero ou para outro? É o que a gente vai verificar a seguir. Sim, então vou fazer agora aqui a codificação, né? Como eu disse antes, desse atributo source, tá? Estou codificando ele para todos os data frames, né? Veja, para todos eles, tá? Agora eu vou apagar essa coluna, né? Porque afinal de contas eu não vou utilizar ela, né? Veja que eu faço o seguinte, eu não utilizo o data frame diretamente no algoritmo Randall Forest, tá? Estou criando arrays, tá? E convertendo esse data frame para um array e vou passar o array para o meu algoritmo, tá? Eu não sei se essa é definitivamente a melhor abordagem, né? Mas eu costumo fazer dessa forma, né? Eu acho melhor fazer o tratamento do array porque o data frame ele carrega muito mais informações, né? Agora quando eu converto para um array, aqui eu vou ter apenas valores numéricos, né? Nessas matrizes. Então aqui eu converto para array os 3 data frames, tá? E minha variável y também vai ser um array agora, porque eu estou pegando apenas os valores, né, já codificados desse atributo source, né? Então a partir daqui eu só estou trabalhando com arrays, tá? Ou com matrizes de dados, né? Estou concatenando todos eles em um só, porque a seguir eu vou fazer um loop, né? E nesse loop eu vou executar as mesmas funções, tá? Que seria o que? Fazer o treinamento, né? Fazer o teste dos meus modelos de aprendizado de máquina para cada um desses dados, né? Tanto o dado total como aqueles separados por gênero. Então por isso eu estou deixando todos esses dados numa mesma lista, tá? Para ficar mais fácil, né? Estou apenas pegando o nome das variáveis aqui, né? A partir dos data frames. Agora eu vou mostrar, né, fazer um print aqui, para a gente ter uma noção geral de como que estão nossas bases de dados, né? Então o número de variáveis vai ser 9, tá? No caso, 9 variáveis vai ser, claro, né, para aquelas bases de dados que estão separadas por gênero. Para outra eu vou ter uma variável a mais que seria o próprio gênero, né? Então eu vou ter 9 variáveis, ou 10, né? Número de instâncias, né? Considerando toda a base de dados, eu vou ter 4.414 instâncias, né? Ou seja, 4.414 pacientes, sendo que masculino eu tenho 2.290 e feminino 2.122. E essas são as variáveis que eu tenho, né? Notando que, óbvio, né? A única diferença entre uma base e outra é o atributo sex, ou gênero, né? Aqui eu estou fazendo, utilizando o grid search para buscar o melhor conjunto de hiperparâmetros, né? Como essa é uma etapa muito demorada, porque ele vai ter que testar todos esses hiperparâmetros, né? Então já estou colocando aqui o resultado que eu obtive, ó. Então para o conjunto todo, esse foi o melhor conjunto de hiperparâmetros que eu obtive, tá? Para o conjunto masculino e para o conjunto feminino. Nota que não existe muita diferença, né? A não ser que, ó, em relação ao conjunto todo é masculino, o conjunto masculino utiliza menos árvores, né, no Randall Forest, né? Bom, para quem não sabe, eu não vou explicar aqui o que é o Randall Forest, mas basicamente no Randall Forest você vai utilizar várias árvores de decisão no ensemble, né? Ou seja, você usa um conjunto de árvores de decisão, você ao invés de treinar uma árvore apenas, você vai treinar várias árvores. No caso aqui, eu treinaria 100 árvores, né, para o conjunto masculino. Bom, e depois no momento da predição, eu faço a predição dessas 100 árvores e posso fazer, se eu estiver trabalhando com regressão, fazer uma média, né? Ou se eu estiver trabalhando com classificação, basta eu verificar o valor que mais ocorre, né? Que seria o que é chamado de votação majoritária, tá? Voltando, né? A diferença basicamente está em relação ao número de estimadores, né? Veja que o conjunto todo e o conjunto feminino, eles vão utilizar 1.000 estimadores, que seriam 1.000 árvores, né? Já o conjunto masculino utiliza apenas 100. Né? Ou seja, o conjunto masculino já está mostrando alguma diferença aqui, porque eu vou precisar utilizar menos árvores, né? Se eu preciso utilizar menos árvores para ter a mesma acurácia, então eu tenho um modelo que tem menos custo computacional, né? Em relação ao número de nós, de folhas nos nós, né, eu tenho
o mesmo valor, então acho que essa é a principal diferença. Aqui o nível de profundidade, né, profundidade máxima também no conjunto feminino, um valor diferente, né? E aqui também, né? Mas no final das contas, é claro que o que importa são as nossas métricas, né? Nossa acurácia, precisão, recobrimento, né? Porque é isso que quem utiliza o sistema gostaria de ver, né? Ou seja, eu quero uma alta acurácia, eu quero uma alta precisão dessas predições. Então, a partir desse momento, eu vou utilizar esses valores, né, fixados, né? Você pode executar aqui, inclusive inserir outros valores. Veja que eu pulei aqui de 50 para 100, de 100 para 500, de 500 para 1000. É claro que eu posso ter um outro valor intermediário aqui que seja bem melhor, né? Mas seria inviável testar todos, né? Existem outros métodos, né, para você buscar o melhor conjunto de hiperparâmetros. Aqui eu estou abordando apenas um deles, né? Que é um dos mais custosos, né? Porque você utiliza basicamente a força bruta, né? Uma vez você vai tentar utilizar todos os conjuntos possíveis. Agora que eu vou fazer o treinamento e teste de todos os meus modelos, tá? Vou utilizar aquele valor fixo, né, para cada um dos conjuntos. Vou empregar a validação cruzada, né, 10 folds, tá? Ou seja, vou dividir o conjunto em 10, né? Utilizo um para teste e o demais para treinamento, né? De tal forma que não haja sobreposição entre esses conjuntos. Vou calcular as métricas para cada uma dessas execuções, né? Então, para cada subconjunto de dados que eu tenho, eu vou calcular a métrica. Depois, ao final, eu tomo a média dessas métricas, tá? Vou plotar o Bloxplot, né, dos resultados. Vou plotar também as curvas ROC, né, e as curvas de precisão versus recobrimento, né, ou recobrimento versus precisão. Vou plotar as matrizes de confusão também, no caso aqui seriam umas matrizes médias de confusão, né, e vou verificar a importância de cada atributo, tá? Então aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou instanciando o método, né, do algoritmo Randall Forest, vai ser um classificador nesse caso, né, porque eu quero classificar em 1 ou 0, né, ou in ou out, ou seja, se tem alta ou não. Eu estou fixando aqui os hiperparâmetros, né, que eu obtive na etapa anterior para cada um dos modelos, tá? Digo, para cada uma das bases, né? A base com todos os dados, base com dados masculinos, base com dados femininos. Estou grupando aqui nas listas também, né? Porque eu vou fazer um loop e fazer essa execução para cada um deles, tá? Estou criando aqui a validação cruzada com 10 dobras, né? Utilizando esse método, né? Estou passando aqui o número de dobra e a quantidade de repetições que eu vou ter. Tá? Esse parâmetro eu fixo como 0, né? Para que eu tenha reprodutibilidade nos experimentos que eu estou empregando. Agora eu vou fazer a execução. Tá? Aqui são comandos simples, né, para mim criar as figuras. Tá? Estou criando com uma resolução de 300 dpi, isso aqui é o tamanho de cada figura. Né? Agora eu pego aqui as minhas entradas e saídas, né? Lembrando que eu estou pegando a partir dessa lista. Né? Dessa lista aqui não, digo. Dessa lista que eu defini aqui, ó. Dessas duas listas, né? Correto? Isso aqui é só para controlar os subconjuntos. Aqui são listas que eu criei, listas vazias para armazenar, né, os meus resultados. Como eu tenho 10 dobras, então eu tenho que armazenar os valores de cada dobra para ao final executar a média, né? Aqui eu estou fazendo a separação entre, né, fazendo o split aqui, ó, no meu conjunto, né, de dados, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar os índices de treinamento e os índices de teste, né? Lembrando que para cada iteração eu vou ter 10 conjuntos, sendo que um eu vou utilizar para teste e o restante para treinamento, né? Então vou obter os meus dados, ó, a partir do x underline, lembrando que x underline é isso aqui, né? Tá pegando um daqueles conjuntos, né, que eu separei lá, ou o conjunto todo, ou o conjunto de dados masculinos, ou o conjunto de dados femininos, tá? E aqui também as saídas, né? Aqui eu vou ajustar, fazer o ajuste
para um classificador específico. Ó. Note que eu estou utilizando o índice I aqui, né? Lembrando que eu criei uma lista aqui com todas as instâncias dos meus classificadores, né? Do meu algoritmo Randall Forest. Então, vou fazer o ajuste, vou fazer as predições, né? Vou calcular a importância de cada um dos atributos, né? Para aquele classificador em específico. Calcula a acurácia, calcula a precisão, calcula o recobrimento, né? Tá? Calculo todos esses valores, armazeno os resultados. Veja que eu estou calculando tanto para o treinamento quanto para o teste, né? Para a gente entender como que o nosso algoritmo está generalizando no conjunto de teste. Vou imprimir os resultados. Tá? Agora aqui eu vou plotar a curva ROC e a curva precisão versus recobrimento. Para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Tá? Aqui, enfim, eu calculo as médias de todas as minhas métricas. Imprimo esses valores, né? Eu estou passando rápido, mas esse código vocês podem analisar com mais calma depois. Mas não tem nada de excepcional aqui, né? É apenas repetição de código que a maioria já está acostumada a ver. Eu estou criando aqui agora uns data frames, tá? Eu crio outros data frames com os resultados médios que eu tive, porque é mais fácil, né? Eu plotar um boxplot utilizando o Seaborn, né? Quando eu tenho esse data frame. Né? Então, por isso eu criei esses data frames aqui. Para plotar os boxplots. Vou plotar também minha matriz de confusão, né? Ó, vou pegar as médias, né, dos valores de treinamento e teste. Tá? Veja que esse MC-Train aqui, ó, e teste, né? Ele tem os valores das matrizes de confusão do treinamento e do teste, né? Que eu obtive anteriormente, tá? Aqui, né? Então, para cada dobra, né, para cada subconjunto, eu executei o treinamento e o teste e obtive as matrizes de confusão. Estou calculando a média delas, tá? A média da matriz de confusão. Vou plotar, né, esses valores, as matrizes de confusão, tá? Vou plotar a importância dos atributos também, como um boxplot, né? Estou usando bastante o boxplot aqui, por quê? Porque eu tenho 10 execuções, né? Então é uma forma interessante de analisar como os dados estão variando, né? Vou também plotar as curvas, né? Curva ROC e a precisão versus recobrimento, tá? Então vamos analisar os resultados agora. Vamos ver como que esses resultados se comportam, né? Que a gente pode observar aqui. Ó. Então, primeiro para o conjunto todo, né? Tá aqui gênero todo, mas seriam os dois gêneros, né? Então, aqui eu tenho o resultado para cada conjunto, ó, para o treinamento e para o teste, né? De cada um dos conjuntos. Foram 10 subconjuntos, né? Então, deu 10 resultados aqui, né? Bom, em média, o que eu obtive? Vamos lá. A acurácia foi de 0,71, né, com um desvio padrão de 0,0032. Precisão 0,7188. Recobrimento 0,7184. Então, tem valores bem próximos, né? Olha que interessante, na base de testes, eu não tive uma piora nas minhas performances, né? É claro que elas diminuíram, mas não pioraram significativamente. Embora eu possa reparar o seguinte, que o desvio padrão agora aumenta, né? Isso significa o quê? Que na base de teste existem alguns conjuntos que os modelos não aprenderam, né, suficientemente para generalizar tão bem quanto aqueles que aprenderam na base de treinamento, né? Eu tenho aqui minha curva ROC, né? Tem um valor melhor do que o esperado, né? O esperado, eu digo no sentido daquele valor de 0,5, né? Que eu não queria, né? Ou seja, é melhor do que aquilo já. Então aqui, para cada uma das execuções, eu tenho variando de 0,68, né? Até 0,73, né? Que foi o melhor resultado aqui, né? Então tem um conjunto que me dá uma área sobre a curva de 0,73. Lembrando que essa área sobre a curva, né,
o melhor valor seria 1, né? E 0,5 não significaria muita coisa, né? Ou seja, eu não teria um algoritmo tão bom, principalmente porque eu tenho um algoritmo aqui que classifica em duas classes, né? Então, se meu algoritmo, no caso, tivesse uma área sobre a curva igual a 0,5, seria a mesma coisa que eu chutar uma resposta, né? Já que eu tenho apenas duas possibilidades. Eu tenho também aqui a curva precisão versus recobrimento, né? Aqui tem algo interessante, eu vejo que ele tem uma certa convergência nos valores 0,7 aqui, né? Aqui também, ó, um pouco superior ao 0,7, que foi o que a gente observou, né? Das nossas precisão e acurácia aqui. Precisão e recobrimento, digo, em torno desses valores, né? Então, o que é esperado. Nota que se eu aumentar muito o recobrimento, né? Aumentar o recobrimento significaria o quê, ó? O recall, né, a precisão, eles têm valores parecidos, né, na definição de suas fórmulas. A precisão ela considera os falsos positivos quanto recobrimentos falsos negativos, né. Então aqui, ó, se eu zerar os meus falsos negativos, ou seja, ter um recobrimento igual a 1, né, implicaria em ter uma precisão menor, né. Então, se eu manter os falsos positivos em torno de 0,8, também tem uma precisão maior, tá? Essa seria a interpretação básica, né, desse gráfico. Sobre a validação cruzada, que eu tenho ela no conjunto de treinamento e aqui era no conjunto de teste, né? Como esperado, no conjunto de testes, né, eu tenho uma desvio padrão maior, né? Tem uma variabilidade maior aqui, porque afinal esses dados utilizados no conjunto de teste não são conhecidos do modelo, né? Então o modelo não conhece esses dados. Mas isso aqui mostra uma boa capacidade de generalização nesse contexto, né? Pensando que naquela questão que eu falei no início, que eu tenho informações latentes que são utilizadas para determinar a alta, mas que não estão codificadas na base de dados, né? Então é impossível com que o algoritmo aprenda isso, né? Um exemplo, né? Imagina que o médico vai atender o paciente no seu leito, né? E percebe que ele está com um semblante, né? De quem está, por exemplo, poderia estar com uma certa anemia, né? E, ou uma outra situação que seja fisicamente relevante, mas talvez nos exames não tenha aparecido, né? Talvez a anemia não seja o caso. Não sou especialista em exames médicos nem em hemograma, né? Mas existe também a condição física, né, da pessoa poder se deslocar até a casa. Isso não estaria codificado na base de dados, né? Isso é um exemplo do que eu estou falando de informação latente, tá? Continuando aqui, eu tenho aqui agora as minhas matrizes de confusão para o treinamento e para o teste, né? Nota que, considerando todos os dados, né, cerca de metade dos pacientes que não deveriam ter alta, meu algoritmo indica que ele deve ter alta, né? O modelo aprendido indica isso. O algoritmo não, o modelo aprendido indica que ele deveria ter alta, né? Já aqui, ó, aqueles pacientes que deveriam ter alta, um pouco menos da metade, o modelo está dizendo que ele deveria permanecer internado, tá? Para a base de dados até a gente percebe algo semelhante também, né? Bastante semelhante. Claro que aqui eu tenho menos dados. Lembrando que aqui, né, eu tenho valores decimais porque eu estou computando a média das matrizes de confusão, tá? Aqui eu tenho a importância de cada um dos atributos, né? Eu tenho aqui minhas variáveis, ou os meus atributos e a importância deles. É interessante a gente destacar o seguinte, aqui a variável sex, né? Ela tem uma importância quase nula, né? É um pouquinho maior que zero. Ou seja, é claro que tem uma variabilidade aqui, né? Porque a gente executou para 10 conjuntos, né? Ou seja, será que o nosso modelo vai refletir isso, né? Que essa importância é baixa? Vamos verificar a seguir, né? A idade tem uma importância um pouco melhor, né? Claro que com pessoas idosas, talvez a equipe médica tenha uma abordagem diferente em relação a pessoas mais jovens, né? No momento de determinar a alta hospitalar. Isso está refletido aqui, tá? Mas a variável com maior importância são os trombócitos, né? Como eu disse, não sou especialista,
mas os trombócitos eles podem estar relacionados, estão relacionados às plaquetas, né? E podem estar relacionados também à questão de o paciente ter ou não uma situação de hemorragia, né? Algo parecido, tá? Lembrando, né, que a função do engenheiro de machine learning é projetar os algoritmos, né? Ele jamais vai decidir se o paciente terá ou não alta. Isso sempre ficará a critério da equipe médica. A equipe médica utilizaria todos esses resultados, né? E avaliaria se o paciente deveria ou não ter alta, né? Com base em vários outros dos seus conhecimentos, né? Inclusive a sua experiência, que é extremamente difícil de codificar, né? Vamos ver agora os resultados para o gênero masculino. Então, tem que os resultados individuais. Tá? Olha só que interessante, já teve um resultado um pouco melhor. Ó. Então, em média, né, utilizando só os dados do gênero masculino, eu tive uma acurácia, uma precisão e recobrimento melhor, tanto na base de treinamento quanto teste. Né? Cerca aqui de 2% maior. Tá? Isso pode ser significante. Né? Lembrando que a gente está aqui elaborando um modelo que vai ajudar um, um profissional, né, uma equipe de profissionais a tomar decisões críticas, né? Lembrando que a alta hospitalar, se ela for dada no momento errado, né, ela pode levar ao óbito do paciente, mas também a alta hospitalar, mas manter o paciente, né, internado sem que seja necessário também tem suas desvantagens, né? Por exemplo, você tem um custo, né, de internação, você tem um desgaste emocional, né, devido ao paciente ficar muito tempo num ambiente hospitalar sem ter necessidade. Então são decisões bastante críticas, né, que devem ser tomadas com bastante cautela. Aqui, ó, eu tenho uma área sobre a curva aqui de 0,78, meu melhor resultado, né? Veja que considerando apenas os dados, todos os dados, digo, você teve uma área sobre a curva, o melhor resultado, se eu não me engano, foi de 0,73, né? Então, assim, o que já mostra, né, considerar apenas os dados masculinos, gênero masculino tem um valor melhor, né? O valor das minhas métricas são um pouco superiores. A curva recal-recobrimento, né, também parecido, né, com o que eu obtive anteriormente. Aqui eu tenho os meus blocos plots, né? Que eu tenho uma variabilidade maior, né, no conjunto de treinamento. Veja no conjunto de teste, né? Está indicando ali aquele melhor resultado que eu obtive. E aqui eu tenho menos da metade, observe, né? Que eu tenho 628, enquanto lá, eu, utilizando todos os dados, né? Eu tive praticamente metade, né? Que eu tenho menos, né? Na verdade, lá eu tive um pouco mais da metade, né? Então é interessante, ó. Tenho valores melhores, né? Considerando apenas o gênero masculino. Vamos ver se isso agora também se mantém para o gênero feminino, né? Que novamente, ó, o melhor atributo, né? Atributo mais importante, eu digo, na construção do modelo, né? Também são os relativos aos trombócitos, né? Esses outros também têm bastante importância, né? Mas esse continua sendo mais importante, mesmo apenas considerando os dados do gênero masculino. Agora, os valores do gênero feminino, né? Que eu tenho os valores individuais, que eu tenho os valores médios. Veja que agora, considerando apenas o gênero feminino, eu tive um valor inferior ao considerar todos os dados, né? E bem inferior, né, ao gênero masculino também, ó, né? Não é tão inferior em relação aos todos os dados, né? Porque lá foi 0,71, que é 0,7097, pensando que eu estou considerando os valores médios, né? Vamos ver a área sobre a curva. Aqui o maior resultado também 0,73, né? Foi o maior resultado utilizando todos os dados. Recobrimento versus precisão bem semelhante. Aqui também, né? Bastante semelhante. Matriz de confusão, né? Eu tenho 470, aqui 251. É bastante semelhante em relação a todos, né? O que é esperado, né?
Novamente, né, o atributo com maior importância são os trombócitos, tá? A idade aqui um pouquinho mais relevante para as mulheres, né? Veja aqui que não teve bastante variabilidade, praticamente nulo, né? A importância desses três atributos, né? É claro que caberia à equipe médica, né, aos especialistas, né, identificarem por que esses atributos são mais ou menos importantes. Mas lembrando que isso aqui reflete o quê? Reflete a decisão que foi tomada, né, pelos médicos, pela equipe médica, pelos especialistas, né, dessa base de dados, né? Então está refletindo as características daquele ambiente hospitalar, daquela equipe médica, né? Então é claro que se eu aplicar o mesmo algoritmo, né, posso obter modelos diferentes, né, para outras bases de dados, porque eu posso ter uma equipe com um treinamento diferente, uma equipe com protocolos diferentes, né? Então isso é bastante personalíssimo, né, daquele ambiente onde os dados foram obtidos, tá? Então, em geral, o que a gente pode resumir é o seguinte: existe diferença, né, entre os modelos utilizando apenas os gêneros? Existe, né? Essa diferença é significativa? Ela é significativa principalmente para o gênero masculino, né? Para o gênero feminino, a gente viu que houve uma queda de performance, né? Não tão significante, mas houve. De modo geral, né, a gente conseguiu obter um algoritmo, né, ou um modelo que é capaz de auxiliar uma equipe médica na decisão da alta hospitalar, né? Lembrando que aqui ele está analisando apenas os resultados do hemograma, né? Como eu disse anteriormente, existem valores, né, existem características que não estão nesses resultados, mas que foram utilizados por aquela equipe para que fosse determinada essa alta hospitalar, né? Então aqui a gente está analisando apenas os resultados do hemograma e em média, né, com uma acurácia de 0,70 e variando de 0,70 a 0,73, a gente conseguiu prever se um paciente deve ter alta hospitalar ou não. Então é isso. Espero que tenham gostado, tenham aprendido algo. Fico os meus agradecimentos a todos que compartilham e assistem os vídeos. Até a próxima.